Muita gente, quando compra uma orquídea e vai replantar utilizando aqueles substratos que a gente já compra pronto, faz o seguinte: pega o vaso, coloca um pouquinho de brita no fundo, coloca substrato, põe a plantinha e enche de substrato por cima, né? Então a maioria das pessoas faz isso, amarra, coloca um aramezinho aqui para amarrar, mas geralmente planta a orquídea dessa forma aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês um jeito muito melhor, uma nova forma de plantar a sua orquídea, utilizando esses substratos que a gente já compra pronto, né? E ter um resultado bom. Porque se você fizer isso, coloca um pouquinho de brita no fundo, completa só com o substrato que você comprou, a sua orquídea vai acabar morrendo quando começar a chover. Porque isso aqui mantém muita umidade, dependendo da mistura que vem nesse substrato, a umidade que se mantém ali é muito grande. Então hoje eu quero mostrar para vocês como vocês podem utilizar esses substratos prontos, né, essa mistura pronta que a gente compra, e ter um resultado positivo nas suas orquídeas. Então, antes de iniciar o vídeo, quer ver como plantar, qual que é o melhor novo jeito de plantar a sua orquídea aí para ter um resultado bom e não ter risco nenhum dela apodrecer? Acompanha o vídeo de hoje. Mas antes, curte, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas e bora lá que eu quero mostrar para vocês esse novo jeito de plantar orquídea. Então vamos lá, gente, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. E hoje eu vou replantar aquela coitadinha que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que estava super solta no vaso e não conseguia se desenvolver de jeito nenhum. A gente vai fazer o replante correto nessa orquídea, utilizando essa nova técnica que eu quero mostrar para vocês. O que a gente vai usar? Um vaso, não pode ser um vaso grande demais. Esse vaso aqui ele é maior porque a planta ela tá bem comprida, tá bom? Então eu quero fazer ela se desenvolver bem, não vou cortar ela, vou plantar do jeito que tá ali para mostrar para vocês que funciona. A gente vai utilizar a brita e o substrato mix que geralmente a gente compra pronto. Se tiver a opção de vocês comprarem esse mix sem a casca, sem a fibra de coco, é bom, tá? Mas desse jeito aqui, até mesmo se tiver fibra de coco no meio aí do substrato, você vai conseguir fazer a planta se desenvolver dessa forma. Aqui o substrato que eu tô usando é mais casquinhas, né, de árvore, tronco aí, pedaços de tronco. É mais isso. Tinha algumas fibras de coco no meio, eu acabei retirando, que eu não gosto muito, igual eu já falei pra vocês, né? Mas mesmo que você compre e o seu tiver um pouquinho, não tem problema, porque o jeito que a gente vai plantar hoje vai fazer a orquídea se desenvolver. Então, primeira coisa, a gente vai escolher o vaso ideal, depois a gente vai pegar a plantinha que vai ser replantada e fazer uma limpeza nas raízes. Não pode deixar o substrato velho, que senão não vai adiantar nada. Então, vou dar uma limpadinha nas raízes aqui. Então, pessoal, dei uma limpadinha na plantinha, tirei um pouco daquelas palhas que tinham aqui, porque aquilo ali serve como esconderijo para colchonilha. Ela acabou se soltando aqui essa parte, tá vendo que secou? Mas a gente vai juntar tudo aqui e fazer o plantio. Como ela é uma orquídea mais baixinha, né, não vai ter a necessidade de colocar aquele arame, mas de todo jeito a gente tem que fixar. Se você vai replantar uma orquídea V, né, depois aí do replante, ela ficou bamba, ficou caindo, tira, replanta de novo e coloca aquele arame que eu ensinei para vocês no vídeo anterior. Geralmente essas mais baixinhas são mais fáceis, elas não ficam caindo demais no vaso não. Isso acontece mais para plantas mais altas, mais compridas. Mas vamos lá, que o vídeo de hoje é sobre plantio, né? O que a gente vai fazer? Brita, ao invés de você colocar só um pouquinho no fundo para dar um peso no vaso, você vai colocar bastante, olha eu derrubando a câmera, você vai colocar bastante brita no vaso. Mais da metade do vaso com brita, tá? Eu vou até pegar um pouquinho mais ali, pera aí. E aí algumas pessoas vão me perguntar, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Por que a gente vai colocar esse tanto de brita? Ela não vai manter a umidade, o substrato sim. Dependendo do que tem na mistura ali, se tiver esfagno e tudo mais, vai manter a umidade. A gente colocando a maioria do substrato só a brita, não vai ter umidade acumulada, por mais que você coloque até um pouco de esfagno por cima. Porque a umidade vai ficar ali no substrato por um tempo, depois ela vai descer para a brita não mantém umidade, não vai segurar nada e vai secar rápido. Assim, você consegue manter a saúde das suas orquídeas no período chuvoso sem risco de apodrecer. Então, ao invés, eu quero usar esse substrato aí que a gente compra pronto, comprei um monte aqui, eu não quero jogar fora, o que eu vou fazer? Faça isso, coloca bastante brita, bastante pedrinhas aí no seu vasinho, né, no vasinho aí da sua orquídea, e aí você vai posicionar ela depois disso, ó. Eu vou até tirar um pouquinho da brita pra gente colocar depois,
e dá uma segurança maior para a planta. Ó, vocês vão posicionar, essa aqui ela já vai para a borda do vaso, vai ficar quase de fora, mas não tem problema, tá? Depois, qualquer coisa, a gente mexe nela de novo, depois de um tempo aí, mas o que eu quero no momento é fazer essa orquídea enraizar e se desenvolver, tá bom? Então não tem problema não, tá? Porque se eu pegasse um vaso muito maior, muito grande, não ia dar certo, ia ficar muito grande demais e a planta não ia gostar. Mas eu acho que eu vou cortar um pedacinho aqui de trás, eu não quero tirar esse bulbo grande porque ele tá saudável e tem bastante energia nele. Então, olha só o que eu fiz. Eu tirei esse pedacinho aqui, ó, para a planta ficar mais posicionada no vaso, tá bom? E aí eu vou pegar esse outro pedacinho da orquídea, ó, e a gente vai colocar no mesmo vasinho. Eu vou enrolar ele aqui no meio, que tá perfeito, ela vai conseguir se desenvolver super bem dessa forma, né? Depois disso, o que a gente faz? Eu vou colocar, a gente posiciona as raízes, vai para vocês verem o tanto que é fácil, ó. E dá pra gente aproveitar qualquer substrato plantando dessa forma. Ó, coloca um pouquinho de brita ali para poder segurar essas raízes. Só que, dependendo da orquídea, só a brita vai ficar muito seco. E dependendo da região que você mora, a orquídea não vai gostar, né? Plantas que gostam de mais umidade, phalaenopsis, né? São mais enjoadinhas. Então, o que a gente faz? Para não ficar só a brita pura aqui, né? Que seca extremamente rápido, a gente simplesmente vai fazer uma cobertura. Ó, o plantio foi feito. Vocês podem ver, igual eu falei, quando a plantinha é pequena, ela não fica caindo para os lados. A gente vai pegar esse substrato mix que a gente compra pronto e vai fazer uma cobertura nisso aqui. Olha só. Joga o substrato e vai ajeitando ali bem bonitinho para que a planta consiga se desenvolver e não fique enterrada, tá bom? Então isso é importante. O que a gente faz aqui? A gente pega, vai limpando ali, ó, vai erguendo essa parte do rizoma dela, ó, para não ficar tudo coberto, tem que ficar por cima, né? Porque senão não vai dar certo, ó. Então é simplesmente isso. Olha o quão simples é a gente fazer esse plantio e ter um resultado legal, ó. A orquídea já foi plantada, já tá tudo certo. Vocês podem ver, ó, ficou perfeito no vasinho. O rizoma tá ali, não tá enterrado demais. E o mais importante, essa camada que a gente cobriu aqui por cima, só a brita que a gente tinha colocado no fundo do vaso, ela vai dar nutriente para a planta, né? Porque é um substrato aí que vai se decompondo e vai liberando também alguns nutrientes. Quando vai ficar velho demais, não é legal, né? Então, a gente colocou um pouquinho só, não vai acumular umidade excessiva, não vai apodrecer a sua orquídea, porque quando chover ou quando você molhar, isso aqui fica úmido por um tempo, mas não encharca por causa exatamente da brita que vai dar uma drenagem muito grande, né? Ao invés de a gente colocar só no fundinho uma camadinha de drenagem, a gente colocou quase o vaso cheio só dessa camada, porque aí ali vai ficar úmido, mas não vai ser uma umidade excessiva. Vai ficar um clima, vamos dizer assim, agradável para as raízes se desenvolverem, para a planta desenvolver, vai manter uma umidade, evitando a desidratação. Caso você tiver plantado só na brita pura, pode desidratar, porque seca muito rápido. Então, dependendo da região, igual eu falei, né, gente? Então, quem mora em regiões mais secas, né, para não ter risco da sua orquídea morrer no período chuvoso, que geralmente é o período que as orquídeas pegam fungo, podridão, acabam morrendo, não vai para frente, você tem, né, essa proteção aí que não vai deixar a água acumular demais na sua planta e nas raízes dela, né? Então é um plantio super legal, né? Seguindo as dicas do vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo de ontem, aconselho a assistir, vou deixar aí na descrição para vocês, porque é um vídeo bem importante sobre ajudar a planta a enraizar e brotar. Tá? Então vocês têm que saber aquilo que eu falei no vídeo de ontem para vocês conseguirem ter um resultado legal. E é basicamente isso. A gente só cobriu o substrato, foi meio que uma cobertura só da brita para segurar uma umidade um pouquinho mais ali e a orquídea conseguir desenvolver. Olha só o tanto que é simples, né? Então é muito legal aí vocês estarem fazendo isso, porque muita gente me pergunta, eu quero usar aquele mix que a gente compra, né? Você fala que não pode. Dessa forma aqui você pode utilizar sem medo, porque a umidade não vai acumular nunca nisso aqui. Agora, você pegar essa mistura que você compra lá nas floriculturas, coloca só ela dentro do vaso, pode ter certeza que vai mofar e vai matar a sua orquídea, tá? Desse jeito aqui não acontece isso, porque fica mais livre, não vai ficar sempre encharcado, nem nada do tipo.
tipo e a sua planta vai amar. Você pode fazer isso com Bulbophyllum, com Phalaenopsis, até com Cattleya. Mas lembra, orquídea que não gosta de muita umidade, coloca menos dessa cobertura aqui. Orquídea que gosta de mais umidade, você pode colocar um pouquinho mais, que não vai ter problema, tá bom? Nada impede também de você plantar a sua orquídea aí na brita pura, na brita com carvão. Eu faço isso direto aqui nas minhas plantas, né? O que eu mais gosto de utilizar é a brita com o carvão aí, ou às vezes até o carvão puro, mas eu percebo que muita gente que está iniciando tem um pouco desses problemas, né? Porque cada região tem um clima diferente, tem uma umidade diferente, então a gente tem que ver isso também. Quem mora em regiões muito secas, que nesse período agora a umidade desce lá embaixo, é bom fazer isso aqui porque você vai garantir aí, né, uma umidade para sua plantinha. Mas assim, gente, fez isso aqui, não é molhar só uma vez por semana. Você vai molhar sempre que vê que secou essa camada de cima. Coloca o dedo ali no substrato, viu que tá seco? Você pode ter certeza que na brita não vai estar encharcado. Então secou aqui em cima, você pode jogar mais água. Não vai ter nada para acumular umidade no meio do substrato, nem no fundo do vaso, nem nada do tipo. E você vai ter plantas saudáveis se desenvolvendo perfeitamente. Orquídea firme no vaso, né? Substrato ok, tudo perfeito. Agora é só pegar ali o nosso adubinho orgânico, né? Igual eu já mostrei para vocês, coloca aqui que tá perfeito. Quem não tem um adubo orgânico, vai uma dica aí para vocês. Quem tá chegando agora ainda não viu essa dica que eu já passei aqui no canal. Se você não quer usar adubo, pega um prego enferrujado pequeno, depois que fez o plantio, coloca o prego ali no meio do substrato. O prego enferrujado, ele vai liberar óxido de ferro que estimula o crescimento e o enraizamento da sua orquídea. E aí é só aguardar o resultado. Lembre-se que quando você escolher o lugarzinho para colocar ela, não fica mexendo não, tá? Trocando de lugar todo dia, porque isso debilita a sua planta. Então, fez isso aqui, tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, rapidinho você vai ver o resultado, você vai ver as raizinhas saindo. E lembre-se que o que faz a orquídea enraizar é a umidade na quantidade certa. Por isso, nunca utilize esses mix, esses substratos que a gente compra misturado puro dentro do vaso. Coloca bem mais brita e só por ciminha você coloca essa camada. Em Phalaenopsis, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui com esfagno, né? Faz uma camadinha fina de esfagno por cima, ele vai garantir uma umidade sempre ali na planta, e a brita, né, quase o vaso todo só com brita, não vai deixar a umidade ser excessiva, e aí você não precisa mais se preocupar quando começar a chover aí, tá com medo da sua planta morrer, faz esse plantio aqui, que você vai ver o tanto que vai ser legal e o tanto que a sua orquídea vai se desenvolver perfeitamente. Com essa cobertura pode ser mix, pode ser esfagno, pode ser casca de pinos pura, e quem não quiser pode colocar carvão triturado por cima também, não tem problema, até a brita pura, mas igual eu falei, depende muito, né, da região. E quem mora em regiões muito secas, às vezes plantando só na brita ou só no carvão, tem alguns probleminhas aí com umidade, né? Mesmo molhando todo dia, seca extremamente rápido. Então, fazendo isso aqui, você segura a umidade por um pouquinho mais de tempo. E aí, eu geralmente, nesse tipo de plantio, molho dia sim, dia não. Porque seca rápido de todo jeito, tá? Vai manter uma umidade agradável, mas nada excessivo pra gente molhar só uma vez por semana. Então, plantou desse jeito, não é molhar uma vez por semana só não, viu? Geralmente é dia sim, dia não. Ou então, dia sim, pula 2 dias pra você molhar novamente, mas sempre tem que ter uma frequência para você ter um resultado. Quando a gente planta em vaso de barro, esses vasinhos de cerâmica, seca muito mais rápido. Então, nesse tipo de vaso é basicamente todo dia molhando, né? Agora no vaso de plástico pode deixar 1 dia, 2 sem molhar, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Mas enfim, gente, o vídeo de hoje era esse, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Acompanhe o canal aí que eu vou mostrar para vocês a evolução dessa plantinha depois desse nosso replante aí, desse novo jeito, né, de plantar orquídea utilizando o mix, tá? Então acompanha aí, se inscreva para você não perder nenhuma atualização dessa plantinha. E é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários. Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas.